Olá, amados, graça e paz, tudo bem com vocês? O nosso vídeo hoje é livre dos hábitos que contribuem para a ansiedade. Quantos são os hábitos que às vezes a gente alimenta no dia a dia, né, que a gente pratica, e estão nos ajudando aí a ficarmos cada vez mais ansiosos. Eu sei que em alguns momentos da vida são mais críticos, alguns exigem muito de nós temos que nos desdobrar para dar conta de tantas coisas, né, de tantas tarefas. Por isso nós devemos sempre nos colocar no lugar de dependência de Deus, no lugar que Ele nos direcione, buscar esse equilíbrio, desenvolver essa sabedoria de Deus para que a gente aprenda a estabelecer diariamente as nossas prioridades. E por isso nós vamos também falar aqui sobre alguns hábitos que contribuem para a ansiedade, para que a gente possa realmente evitá-los. Vamos lá, o primeiro, que é ingerir cafeína em excesso. Claro que é necessário, né? É importante, eu gosto muito de café e de alguns outros alimentos que possuem cafeína, mas esse excesso pode deixar a gente muito acelerado, né? Dá taquicardia, dá aquele mal-estar, né? E a gente ficar ansioso, né? Por conta disso. Então a gente tem que ter moderação aí, para que a gente tome uma quantidade boa que nos deixe disposto para o dia, mas sem causar esse mal-estar. O segundo hábito que contribui para a ansiedade é pensar e repensar sobre situações pendentes ou sobre coisas ruins que pessoas fizeram com você. É você ficar abrindo e reabrindo a sua ferida. Coisas do passado, porque quanto ao passado a gente não pode mudar, a gente tem que ressignificar. Então, se a gente ficar pensando pior, se a gente não entendeu bem aquela situação do passado e a gente ficar pensando o pior das intenções das pessoas, a gente vai deixar a gente ansioso porque a gente não vai ter controle sobre aquela situação. E a terceira coisa que contribui para a ansiedade é estudar e trabalhar em excesso e descansar pouco. Sei que alguns momentos da vida são realmente determinantes para você passar numa prova, num concurso público ou em algum projeto importante que realmente você tem que se entregar, mas depois desse momento de grande esforço, né, mental e físico, é importante que a gente tire um tempo de descanso, de férias, porque nós não somos uma máquina, né? Nós somos seres humanos, precisamos descansar, né? Para que a gente não tenha vontade de desistir, né? E para que a gente não fique ansioso, né? Sem saber se a gente vai dar conta de fazer essas coisas, ou até dormir mal, ficar tão acelerado, ficar com taquicardia. E a gente realmente precisa ter esse tempo de descanso, não achar que se culpar por descansar, porque é necessário para que a gente possa novamente estudar e trabalhar. A quarta atitude que contribui para a ansiedade é se cobrar demais dos outros, ter expectativas irreais sobre si mesmo, sobre os outros e sobre situações. Né? Quantas vezes a gente não cobra demais da gente, acho que a gente teria que fazer mais coisas no dia e esquecendo de olhar para aquilo que a gente fez, só olhando para o que a gente não fez, vivendo uma insatisfação eterna. E a gente realmente deve dar o nosso melhor, entregar o nosso melhor. Mas se a gente não fez algo no dia, deixa para o dia seguinte, você vai ter mais ânimo, disposição, né? Ter mais força. E essas expectativas irreais sobre os outros, a gente de fato tem que esperar nada dos outros ou muito pouco para que a gente não se frustre. E também não criar expectativas demais sobre eventos, sobre festas, sobre viagens. A gente crê que vai ser bom, né? Se Deus deu a direção para a gente ir, se Deus nos permitiu ter recursos para ir ou fazer certas coisas, a gente tem que crer que vai ser bom e a gente fazer a nossa parte para que tudo seja bom. Mas a gente não tem controle, né, sobre as situações, sobre as pessoas, então crer que vai ser bom estar nas mãos de Deus, mas não criar expectativas irreais sobre uma viagem perfeita, sobre que tudo vai ser perfeito, porque sempre haverão contratempos, mas Deus sempre nos dá graça para a gente vencer todos os desafios. A quinta situação, coisa que contribui para a ansiedade, é querer fazer tudo ao mesmo tempo e ficar acelerado demais. Você fazer uma coisa pela metade, aí depois faz outra, aí você deixa uma coisa aqui, faz a outra, aí você acaba errando, você acaba destruindo coisas, você acaba não dando conta mesmo, você fica com aquele mal-estar e nada fica resolvido, né? Fica tudo pela metade. Então que a gente possa focar naquilo que a gente está fazendo, concluir essa tarefa, vai para outra, né? A não ser que sejam realmente coisas que dêem para fazer ao mesmo tempo, né? Por exemplo, você lavar uma louça e ouvir uma música, ouvir uma pregação, mas não parar as coisas pela metade para fazer outra, porque você sempre vai ficar frustrado e vai ficar ansioso, porque parece que nada está dando certo. A sexta coisa que nos deixa ansioso é ter dúvida e medo, ao invés de manifestar a fé que Deus colocou em nossos corações.
Se a gente sempre duvidar, ficar e se, e pensando só nas hipóteses ruins, negativas. Você não pensa, e se der certo, e se for legal em tal lugar? Não, você pensa, e se der errado? E se eu não conseguir? Sabe? A gente não tem que ter esse tipo de coisa, porque se a gente orar, estiver alinhado com Deus e Deus der uma direção para você fazer tal coisa, você não tem que pensar nas hipóteses que podem dar errado. Você só tem que ter a certeza de que já deu certo. E essa certeza que a gente tem que carregar no nosso coração, é essa fé, né, de que vai dar certo. Se é de Deus, já deu certo. Agora, a 7ª atitude que contribui para a ansiedade é a alimentação ruim e pouca atividade física. Né? Tudo que a gente alimenta a nossa alma e nosso espírito vai interferir nos nossos sentimentos e no nosso corpo físico. Se a gente tem bons pensamentos e bons sentimentos, naturalmente o nosso corpo vai ter mais energia, vai ter mais alegria. E da mesma forma, tudo que a gente faz com o nosso corpo também interfere na nossa alma e no nosso espírito. É uma via de mão dupla. Então, se a gente se alimentar mal e fizer pouca atividade física, a gente vai se sentir cansado, desanimado, e isso vai afetar as nossas emoções, o nosso espírito, pode nos deixar realmente ansioso. Até gastar pouca energia no dia, você não vai ter muito sono, talvez você não tenha um sono de qualidade porque não gastou a quantidade de energia suficiente ou ingeriu alimentos com muita caloria que te deixaram acelerado, e você não vai dormir bem, e isso vai interferir no dia seguinte, você vai acordar mal, cansado, enfim. E é um ciclo de cansaço, de mal-estar, né? Agora, a 8ª coisa que pode nos deixar ansioso a gente, agora no âmbito da alma, né, e do espírito, é deixar de alimentar a alma e o espírito com bons conteúdos. Não basta apenas a gente deixar de ter acesso a conteúdos negativos que nos fazem mal, mais notícias ou filmes ruins, pesados, ou livros, ou qualquer outra notícia, ou estar perto de pessoas que falam coisas que podem nos deixar mal, né? Não basta apenas deixar de se expor a isso, mas precisamos expor a nossa alma, nosso espírito à luz diariamente. Assim como a gente faz as refeições diariamente, a gente precisa estar conectado com Deus, né? Receber dele no nosso coração tudo aquilo que ele quer falar para nós, fazer aquilo que ele quer que nós façamos. E precisamos também alimentar a nossa alma e o espírito com a palavra de Deus, lendo a Bíblia, lendo livros, ouvindo pregações, enfim, porque se a gente deixar de alimentar a nossa alma, mesmo que seja um dia sequer, né, a gente deixar de ouvir bons conteúdos, de experimentar bons conteúdos, a nossa alma vai ficar fraca, a gente vai ficar ansioso. Porque a nossa alma vai ficando fraquinha, vai ficando desanimada, a gente começa a andar pelo que a gente está vendo, a olhar só para as circunstâncias e deixando de ficar com a fé e com aquilo que a palavra de Deus diz a nosso respeito. Então, deixo aqui esses 8 hábitos que a gente deve deixar de ter, né? Para que a gente se livre dessa ansiedade ou para que a gente tenha cada vez menos ansiedade. Eu sei que não é simples, né? É um processo realmente para a gente se libertar dessa ansiedade. Eu sei bem como é isso. Várias dessas coisas aqui eu experimentei. E que Deus nos fortaleça, que a gente realmente confie que Deus quer nos libertar e que a gente esteja aberto para receber essa libertação, essa cura. Vou deixar mais aqui alguns versículos aqui no final sobre a ansiedade. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. 1 Pedro 5,7. Não andem ansiosos por coisa alguma. Nada deve deixar a gente ansioso. Não importa o que seja, que tipo de situação difícil para resolver, não fique ansioso. Mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Entregue nas mãos de Deus tudo aquilo que você não tem controle, tudo aquilo que você não sabe o que fazer. Apresente a Ele, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Não é a paz desse mundo quando tudo dá certo, é justamente na crise, quando tudo dá errado, que tem uma grande tempestade. Essa paz de Deus vai invadir o seu coração se você entregar tudo para Ele. E aqui, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Se a nossa mente estiver no que é bom, se nossos pensamentos forem bons, nossos sentimentos e emoções serão bons.
e as nossas atitudes serão boas, né? Tudo vai ser um ciclo de boas coisas, né? Tudo começa na nossa mente. Então, é esse tipo de pensamento que a palavra de Deus diz que a gente deve ter, né? Para que a gente não fique ansioso. E aqui o que eu li foi Filipenses, capítulo 4, de 6 a 8. Esse vídeo fica por aqui. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva, curta, comente, compartilhe. Lembrando que temos vídeos aqui no canal todas as quintas e sábados. Deus te abençoe.